E aí, galera, beleza? Prof. Edu por aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história bem legal, bem interessante para vocês saberem um pouco mais sobre mim, que é a minha relação com os livros. Provavelmente vocês devem ter pensado em algum momento que professor de história deve ler muito. E, em parte, isso é verdade, afinal, na faculdade a gente lê bastante. Porém, apesar de nós, historiadores, termos a leitura como elemento fundamental da nossa prática, não necessariamente as pessoas de história gostam de ler. Mas comigo, o negócio foi diferente, porque eu comecei a querer fazer história justamente porque eu comecei a gostar de ler. Vou contar um pouquinho mais dessa história pra vocês e mostrar um pouquinho aí dos livros que eu tenho comigo e da paixão que eu tenho por esses livros. Minha paixão pelos livros, gente, começa dentro de casa, né? Meus pais, meu pai principalmente, gostava de ler e tinha livros em casa, mas assim, eram livros mais voltados à área de religião. Tinha alguns livros ali mais literários, etc e tal, mas nada muito assim que chamou minha atenção. Mas assim, a minha relação com a leitura ela é bem complicada, porque, por exemplo, eu tive dificuldade para aprender a ler, por exemplo, só que quando eu comecei a aprender a ler, eu fui aquela pessoa que simplesmente começou a ler tudo. Eu saía na rua com os meus pais, eles pediam para ler as placas e eu acabava lendo as placas. E é um hábito que eu possuo até hoje, né? Eu vejo a placa e eu leio lá, sei lá, supermercado Tietê. Aí eu falo, supermercado Tietê. Então eu leio tudo, placa de ônibus, placa de supermercado, enfim. Então eu comecei por esse fascínio aí de ler placa, de ler bula de remédio, né? Então foi muito interessante. Mas um livro que começa a chamar minha atenção ali, que não era necessariamente um livro para minha idade, né? Era um livro do Jô Soares. E anteriormente, por conta dessa questão da religião, meus pais tinham me dado uma Bíblia, né? Sagrada, infantil, com imagens, e eu li essa Bíblia várias e várias vezes. Era uma Bíblia não muito pequena, ela tinha acho que umas 400 páginas, mas tinha bastante imagem, e os textos eram curtos, então eu li ela várias e várias e várias e várias vezes, mas o que de fato começa a chamar minha atenção foi um livro do Jô Soares, que era O Xangô, de Baker Street, onde o Jô Soares usa um personagem famosíssimo do Sir Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes, onde o Sherlock Holmes vem ao Brasil. E é um livro, assim, divertidíssimo. E a partir dali eu falei, cara, eu preciso ler mais, eu preciso conhecer, na verdade, quem é o Sherlock Holmes, tá? E aqui no meu bairro, onde eu moro, tem algumas bibliotecas públicas. E aí eu fui nessas bibliotecas e lá eu fiz o meu habitat natural. E cara, nessa biblioteca eu vivi a minha vida. Pelo menos uma parte da minha adolescência foi na biblioteca. E cara, lá eu comecei a ler uma série de coisas que me chamaram muita atenção, né? Eu li toda a coleção do Sherlock Holmes, eu li as Crônicas de Nárnia, eu comecei a ler mais os clássicos do Brasil, Dom Casmurro, Machado de Assis. E não necessariamente, galera, vou até chegar mais perto da câmera aqui, não necessariamente eu entendia o que eu estava lendo, tá? Mas o que me chamava a atenção era a forma, era o fascínio, era as histórias, era saber que aquilo ali e fez parte da humanidade e que construiu o nosso imaginário. E aí eu tive professores extremamente maravilhosos também, que viram esse meu interesse e me ajudaram nesse interesse, né? Eles não afundaram o meu interesse, eles financiaram o meu interesse. Eu lembro até que professora muito querida, a professora Erdi, eu vou mandar esse vídeo pra você, pro. Que ela falou assim, ó, Du, isso eu tava na oitava série, hein, gente? Você precisa ler um livro. Aí eu falei, putz, que livro? Ela, chamar a Metamorfose, do Franz Kafka. Aí eu,
ela é um livro sensacional, não sei o quê. Beleza, ela foi lá e me entregou o Metamorfose do Kafka pra eu ler. Eu li, achei sensacional, só que meu entendimento, galera, pra não ser sincero, pro repertório que eu tinha, por mais que eu estava lendo bastante, eu ainda era um adolescente, né, um pré-adolescente, adolescente. Eu não tinha muito conhecimento e repertório do mundo, mas a forma como ele falou, a história, me chamou muita atenção. E aquilo abriu um buraco na minha cabeça. E daí pra frente foi só pra trás, gente. Do Kafka, eu acabei pulando pro Dostoiévski, acabei conhecendo Isaac Babel, acabei conhecendo o Gogol, comecei a ir pra literatura russa. E aí eu falei, cara, história é muito legal. Porque principalmente quando eu comecei a ir pra literatura russa, eu falei, cara, história é muito da hora. E aí eu comecei a ir pra história, e aí foi e descambei pra querer ser professor, porque esses caras, essas pessoas, esses professores, não só pro Erdi, a pro Maristela e outros, a pro Silvia, a pro Dora, que me ajudaram muito a me enxergar como um curioso dos livros. E aí, tem uma coisa pior do que gostar de ler. É possuir os livros. É ter os livros. Não somente no elemento da posse, mas da possibilidade de ler os livros. Então, assim, muitos livros que eu tenho, eu ainda nem cheguei a ler. Mas só de eu ter a possibilidade de ler aquele livro me faz com que os meus livros sejam extremamente valiosíssimos. E, assim, obter livros é sensacional. É sensacional. Bom, agora que vocês já viram um pouquinho do meu fascínio pela leitura, eu preciso mostrar para vocês um pouquinho aí dos meus livros. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu atualmente não tenho uma estante de livros, então eles estão meio que espalhados pela casa. Eu vou mostrar um pouquinho onde tem a maior parte deles, depois eu vou mostrando os que estão aí perdidos pela casa. Bora lá? Bom, gente, então essa aqui é minha pilha de livros. Ela ainda tá pequena, tá? O meu desejo era chegar a ter um prédio inteiro de livro, mas isso é só uma parte. Eu tenho outros espalhados aí pela casa. Eu vou começar por um dos livros que eu acho assim mais importante, que tem a ver com aquela história que eu contei pra vocês da biblioteca e do Sherlock Holmes, tá? Vou pegar aqui pra vocês. Então é essa coleção do Sherlock Holmes. Então, ó, Um Estudo em Vermelho. Eu tenho aqui, ó, O Signo dos Quatro, O Polegar do Mecânico e Outros Contos, O Vale do Terror. Eu tenho aqui Um Escândalo na Boêmia, muito legal, que fala um pouquinho do Sherlock Holmes e seu interesse amoroso. E O Cão dos Baskerville, uma das principais novelas do Sherlock Holmes, que é sensacional. Eles são uns livrinhos meio antigos, é uma edição da Ediouro. Preciso levar em algum lugar para dar uma restaurada nas capas. Confesso que tá um pouquinho descuidado. E esse livro, essa coleção, e essa aqui também, que na verdade complementa, que são só contos, né? Então A Volta do Sherlock Holmes, quando ele morre, O Último Adeus de Sherlock Holmes, que é quando ele morre, aqui ele volta. Nós temos as histórias de Sherlock Holmes e as memórias de Sherlock Holmes. Gente, às vezes, dependendo da edição que você for encontrar, alguns livros de Sherlock Holmes têm outros nomes, tá? Mas os contos acabam sendo os mesmos, tá? Só às vezes o nome do livro em si vai mudar um pouquinho, mas isso não interfere em nada na sua leitura. E por que que esses livros aqui são fundamentais, são muito importantes para mim? Porque foram os primeiros livros que eu ganhei. Então, o bibliotecário dessa biblioteca que eu ia, que é aqui na Coab José Bonifácio, que é a biblioteca Vinícius de Moraes, o bibliotecário, vendo meu interesse, ele falou assim, olha, eu ganhei umas edições facsimile dos livros de Sherlock Holmes,
eu tô querendo doar os livros. Você quer? E, velho, o menino pré-adolescente, fascinado por leitura, vai falar o quê? Não, não quero, muito obrigado. Claro que não, eu falei, é óbvio que eu quero, né? E meus olhos brilharam e foi muito sensacional. E aí, gente, eu tenho essa coleção até hoje com muito carinho, confesso que tá um pouco descuidado, mas eu mantenho eles com a minha vida, porque já foi comigo para todos os cantos. Até quando eu fui estudar em Assis, eu levei eles, não li, mas eu levei eles comigo, porque, cara, eles são os primeiros livros que eu ganhei, assim, de fato, para começar a montar a minha biblioteca, enfim. Então, aqui esses livros são sensacionais para mim, tá? E aí, gente, assim, uma biblioteca, ela vai variar do gosto da pessoa, né? Do gosto, do que ela gosta, no sentido de tipo de literatura, né? E assim, tem muitos livros que eu já li, mas eu não tenho ainda. E que eu acabei colocando outros livros no caminho e acabei não comprando, mas que eu já li. Então, como eu citei Dostoiévski, eu tenho essa edição também dos irmãos Karamazov, da editora Abril. Não é a melhor das edições, é uma tradução do francês, né, pro português, não é uma tradução direta do russo, mas é uma edição antiguinha, de 1971, da editora Abril, capa dura, muito bonitinha, eu preciso comprar uma edição nova, mas tá aqui também, é um dos meus primeiros livros, tá? Aí nós, quando a gente tá no processo de leitura, é muito comum a gente ter contato com a tal literatura comercial. E tudo bem, tá, gente? A literatura comercial inicia muitas pessoas no mundo da leitura. Então eu tenho aqui um clássico, né? O Anjos e Demônios, do Dan Brown. Que, assim, é muito legal. Sabe, eu conceituo esses livros de livro Sessão da Tarde. O que é o livro Sessão da Tarde? Talvez muitos de vocês aí nem sabem o que é Sessão da Tarde. É aquele filminho que passava na Globo, à tarde, que você assistia para passar o tempo. E era divertido, e era legal, você aprendia alguma coisa, às vezes não aprendia nada, só se divertia, só ria. Aqui é o mesmo processo, tá? Um livro muito interessante, muito legal, assim, muito divertido. Se você não tiver nada para fazer num dia, você lê numa sentada ele, tá? Mas é muito legal. Eu tinha também o Código da Vinci, né? Que é o filme que ficou... O filme ficou bem famoso, né? Mas eu tinha, mas eu acabei emprestando. Aí tá um BO, né? Emprestar livros. E acabei não pegando de volta. E aí eu acabei deixando pra lá. Mas enfim. Então esses são livros que eu tenho, que são um pouco mais antigos. Eu me livrei de muitos livros, assim, acabei doando. Eu sempre dou o livro, tá, gente? Eu nunca jogo fora. Eu sempre dou pra alguém, ou pra uma biblioteca, ou pra algum lugar de caridade. Eu nunca jogo fora livro, tá? Bom, eu acho que dos mais antigos que eu tenho são esses, né? Aí eu tenho o clássico, né? Machado de Assis, Dom Casmurro, essa ediçãozinha aqui da editora Ática. É boa essa ediçãozinha, tá? Aí eu tenho também o Malba-Tahan, tá? Ó, pra quem acha que historiador não gosta de exatas, tá? Malba-Tahanzão aqui, ó, o homem que calculava. Esse cara aqui, ó, ele foi, tá? Júlio César de Melo e Souza, um professor de matemática, tá? Que acabou fazendo um livro, criou um personagem, né? Que era um árabe, que por meio de pequenas histórias ele ensina conceitos de matemática. Então é um livro sensacional que, infelizmente, a gente não utiliza muito, né, na matemática, a gente acaba esquecendo que a matemática também tem esse lado de contar histórias, de resolver problemas. Afinal, eu aposto vocês que você já enfrentou algum problema que teve que resolver matemática. Então o Malba-Tahan, ele mostra isso a partir de histórias muito interessantes. Tem uma história muito famosa, que é a história O Problema do Camelo, tá? Que é muito interessante no Malba-Tahan. Então vale muito a pena ler também, tá? Professores de matemática que estão me ouvindo, trabalhem Malba-Tahan na sala de aula de vocês vão ver que vai ser sensacional, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqueles livros que são os famosos livros de história, tá bom? Os famosos livros de história. Então eu vou começar com esse, né?
Aqui a galera vai dar uma surtada, galera de história, da academia de história. Mas galera da academia de história, não surtem, tá? Parem de ser malucos. Esse livro, 1808, ele foi escrito por um jornalista, Laurentino Gomes, e ele faz um livro para contar um pouquinho sobre a vinda da família real para o Brasil. Ele tem uma pesquisa bastante extensa, e ele conta de uma maneira bem interessante essa vinda da corte, comenta um pouco da historiografia. É um dos livros mais perfeitos? Não. Mas ele é muito interessante para usar em sala de aula, para usar de introdução, para fazer um trabalho. Os meus alunos aí, que se algum deles estiverem vendo esse vídeo, já fez trabalho meu sobre esse livro. Então é um livro bem interessante, embora os historiadores aí, os mais radicais, né, vão falar, não, é escrito por um jornalista, nós não podemos, é tudo mimimi, tá? A gente tem que pegar aquilo que é bom, o que é ruim a gente joga fora, tá bom? Beleza, então esses são o começo de história com ele, que é o mais simples, o mais clássico, tá? Aí eu tenho aqui, gente, e aqui eu vou começar a pegar uns de história, peraí que eu já mostro pra vocês. Vamos ter alguns clássicos, né? O clássico que eu tenho é esse, tá? O Casagrande Senzala. Num vídeo meu aí recente, eu falei dele, né? Como um repertório para utilizar na redação do Enem. Então, Casagrande Senzala do Gilberto Freire, né? Indispensável para quem estuda História do Brasil. Aí nós temos aqui... Eita, deixa eu tirar aqui. Nós temos aqui o História do Brasil, tá? Do Boris Fausto. Também muito bom. Para quem tá querendo um resumo sobre História do Brasil e tal, e não sabe por onde começar, o História do Brasil do Boris Fausto é muito bom. Tem um outro que é um resumo desse livro dele, que chama História do Brasil Conciso, que é um pouquinho resumido, mas segue a mesma lógica do livro, ser uma introdução dos temas de história, tá? Aí nós vamos ter, deixa eu colocar aqui, vou começar no de história ainda, vamos lá. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do uso de literatura. Aí, gente, eu tenho esse aqui, ó, que é o Imperador Cidadão, que conta a vida do Dom Pedro II, né? E esse tá naquela categoria que eu falei pra vocês de livros que eu não li. Não é que eu não li, tá? Ó, tem até um marcador aqui. Eu li trechos, tá bom? Então, às vezes, quando eu fui montar uma aula sobre o Segundo Reinado, queria saber um pouco mais sobre a personalidade do Dom Pedro II, eu acabei comprando. Ele não tava, quando eu comprei, ele já não tava em boas condições, olha, tá até meio amarelado aqui, tá? Preciso dar uma reformada nele, mas é um livro bastante conhecido sobre a vida dele, do Roderick J. Barman, que é um historiador americano, se eu não me engano, e ele fala um pouquinho aí sobre a vida do segundo imperador do Brasil. Tem um livro aqui que eu acho muito interessante, tá? Que é Essas Verdades, da Jill Lepore, tá? Esse livro conta a história dos Estados Unidos da América, não é verdade? Então é o seguinte, eu tinha um livro sobre a história dos Estados Unidos, que não está aqui, acho que está lá no meu quarto. Esse livro que eu li, dos Estados Unidos, era um livro, assim, extremamente puxa-saco dos Estados Unidos. Então ele pegava a história dos Estados Unidos e, tipo, cara, parecia que os Estados Unidos, meu Deus, era a nova Atlântida na América. E aquilo me incomodou muito. Eu falei, eu quero um livro de história dos Estados Unidos um pouco mais crítica. E eu acabei encontrando esse livro, tá? Da Jill Lepore, que chama Essas Verdades, a História de Formação dos Estados Unidos. Parênteses aqui. Na faculdade, eu acabei não lendo ela, acabei lendo outros historiadores, inclusive o Leandro Carnal, que é um historiador que estuda história dos Estados Unidos. Mas foi bem rápido, né? Porque a gente tem só uma parte sobre a história dos Estados Unidos. E é muito bom, porque esse livro mostra várias facetas da história dos Estados Unidos e que mostra, né, como esse país se forma, se organizou, tá? Então é bem interessante, tá cheio de marcações aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Eu geralmente faço essas marcações aqui para voltar nas páginas, mas é isso. Bom, então história dos Estados Unidos aí.
Aí, gente, quando eu fiz a minha primeira viagem a Portugal, eu falei, preciso comprar um livro de história de Portugal que eu não tenho. Eu comprei esse aqui, tá? É um livro, aqueles livrinhos básicos, né? História Concisa de Portugal, do José Hermano Saraiva, que é um jornalista também, que ele fez até programas, olha ele aqui, ó. Ele fez até programas lá em Portugal sobre a história de Portugal, ele é bem famoso lá. Peguei ele para saber um pouquinho mais, porque a gente teve muito pouco acesso, muito raso na faculdade sobre a história de Portugal, porque geralmente quando nós falamos de Portugal, nós falamos mais relacionados ao Brasil, né? E algumas coisas, alguns pontos que acontecem, a gente acaba não falando, né? Ou passando por cima. Bom, aí, gente, eu tenho este livro aqui, que é América Latina Colonial, volume 1, que é a história da América Latina, que é uma coleção muito sensacional, que eu queria ter ela completa. Eu tenho esse e o volume 2, deixa eu pegar aqui o volume 2 para vocês. Eu tenho o volume 1 e volume 2, aqui ó, volume 2, tá? Esses livros, eu confesso para vocês que eu nunca li inteiros, até porque ó o tamanho dos toletes, né? E assim, mas eu já consultei ele várias vezes para produzir aula, tenho que retomar mais vezes, porque são um conjunto de historiadores que se organizam, fazem artigos e colocaram nesse livro para contar a história da América Latina colonial. Então tem a maioria dos países latino-americanos. Eu não me lembro de cor agora quantos volumes são, mas eu tenho esses 2 primeiros aqui que eu consegui aí num rolo. E foi muito bom ter conseguido esse daí, tá? Muito interessante. Bom, aí, gente, eu tenho também o Histórias da Gente Brasileira, da Mari Del Priori, também historiadora, ela já é historiadora, e ela é muito taxada aí também por esses historiadores acadêmicos chatos pra cacete, que fala, ela escreve divulgação histórica de maneira rasa, pipipi. Esses caras só falam e não contribuem em nada para divulgar história bem feita na internet, a tal da história pública. Então, esse aqui eu tenho só o volume 2, infelizmente, que são Histórias da Gente Brasileira, que fala do Império Brasileiro. E o interessante é que esse livro ela tenta falar coisas sobre o Brasil, além da questão da política, da economia, daqueles grandes temas. Então ela fala do trabalho, ela fala da vida comum, ela fala dos espetáculos, né? Ela fala aí de várias coisas interessantes. E aí, seguindo o mesmo conceito do Roderick Barman, do Dom Pedro II, eu tenho a biografia do Adolf Hitler, do Ian Kershaw, tá bom? Gente, essa biografia, na verdade, ela é uma edição resumida da edição do Ian Kershaw, que eram 2 volumes, tá? Então, é um livro com 1000 páginas, tá? Tem imagens, né, sobre a vida do Hitler, tem imagens da guerra. É um livro bem interessante, principalmente para a gente saber quem era, né, o Hitler, quem era o político, quem era a pessoa por trás da máquina nazista de moer gente. E é importante a gente ter esse tipo de livro para a gente entender a mente, né, por trás desses processos históricos, tá? Então, eu tô querendo, por exemplo, também muito uma biografia do Mussolini para a gente ter. Que quanto mais conhecimento a gente tem sobre esses assuntos, mais a gente evita que esses assuntos aconteçam. Então, já que eu mostrei do Hitler ali, eu acho que vale a pena mostrar um livro que eu peguei recentemente, que é o Holocausto, do Martin Gilbert, tá? Um escritor inglês, se eu não me engano. Essa é a história dos judeus da Europa na Segunda Guerra Mundial. Então ele faz ó a grossura disso aqui. Ele faz um aparato aqui gigantesco. Eu li poucas coisas assim, vi por cima mesmo. Mas é muito interessante porque ele fala um pouco sobre como o Holocausto, né? Como a morte de milhares e milhares de judeus aconteceram, quem eram esses judeus por trás. Então ele tenta trazer, né, quem são essas pessoas que sofreram com a guerra,
Porque às vezes a gente fala assim, a guerra matou 6 milhões de pessoas. Mas quem eram essas pessoas, né? Por que elas foram para lá? Então o Martin Gilbert, por meio das fontes históricas, tenta fazer a reconstrução disso aí. Então é bem legal esse livro. Na verdade, eu ganhei esse livro lá do Memorial do Holocausto, tá? Então fiz um passeio com os colegas, com os alunos, e aí o Memorial acabou entregando esse livro, e aí a coordenação acabou deixando comigo aqui, já que eu sou professor de história. Beleza? Então tem até aqui, ó, Memorial do Holocausto, para quem quiser conhecer. Fica lá no Bom Retiro, tá? Deixa eu pegar aqui. É o único memorial que tem aqui em São Paulo, hein, sobre o Holocausto. Deixa eu pegar aqui o endereço. Deixa eu ver se tem um endereço. Não tem um endereço. Aqui, ó, achei. Rua da Graça 160. Então, quem quiser, é gratuito, tá? Visita. É só agendar a visita, porque lá, como é uma sinagoga também, tá? Então, tem que reservar certinho para não atrapalhar as atividades da sinagoga. Mas é um memorial bem legal, porque depois do memorial aqui a gente só tem o Museu do Holocausto, que se eu não me engano é em Curitiba. Então para quem tá em São Paulo vale a pena ver. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de história. Olha, eu vou acho mostrar só mais um de história, senão a gente vai ficar aqui várias horas. Bom, de história aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho, que eu acho muito legal, eu vou mostrar 2, tá? Um é essa coleção aqui que eu tenho do Hobsbawm, tá? Eu tenho a Era dos Extremos, a Era do Capital, eu tenho a Era dos Impérios, que tá lá na outra parte da casa, e falta só o terceiro livro, que eu não lembro qual que é o nome agora, mas que é uma trilogia do Hobsbawm, historiador inglês sensacional, né? É muito bom esses livros, historiografia inglesa de ótima qualidade. E eu tenho esse livro aqui, que é muito legal, eu ainda não terminei de ler, ó, tá marcado aqui, pra vocês verem, que é Vinho e Colonização. Então, o Renato Pinto Venâncio, esse historiador incrível, ele é um historiador que faz bastante pesquisa nesse processo sobre a questão da bebida alcoólica, do uso de drogas no Brasil colônia. Então, ele tenta fazer aí uma reconstituição de como que o vinho e outras bebidas alcoólicas portuguesas chegaram no Brasil e como elas se disseminaram entre o ano de 1500 a 1822. Então é muito interessante, tá? Vinho e Colonização, da editora Alameda, do Renato Pinto Venâncio, tá? Então acho que de história a gente tá bem servido. E aí eu vou mostrar um pouquinho de livros de literatura que eu tenho aqui. Eu pensei que esse vídeo ia acabar ficando curto, mas me enganei. Mas tudo bem, vamos terminar aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó, alguns que eu acho interessante que eu tenho. Então, o Tortarado, muito conhecido aí nos últimos dias pelo Itamar Vieira Júnior. Eu tenho também o Barba Ensopada de Sangue. Esse livro é muito legal. Tem o filme que lançou recentemente, mas eu acabei não vendo esse filme. Do Daniel Galera. O livro é muito legal, gente. Muito interessante. Vão atrás, vocês vão gostar. Nós temos o Tatuagem de Pássaro, da Dunia Mikhail. Gente, indicação, editora Tabla. Ela edita apenas livros de pessoas que estão relacionadas com o Oriente Médio, principalmente com a questão da Palestina, principalmente autores do Oriente Médio, né, do que a gente chama de Oriente Médio. Então tem poemas, tem contos, histórias, e a Tatuagem de Pássaro da Dunia conta um pouco sobre a história da ocupação do Afeganistão com o Talibã, tá? Então é muito interessante porque conta a visão de uma mulher, tá? O Talibã não, me desculpa, do Estado Islâmico, tá? Na ocupação do território ali do Oriente Médio. Então é muito interessante, tá? Vale muito a pena ver, é um livro assim que me emocionou, eu chorei, tá? O Conceição Evaristo, Olhos d'Água, tá? Muito, muito massa. E pra gente finalizar aqui essa parte, eu não posso deixar de mostrar pra vocês, né? O One Piece. Esse aqui eu ganhei de um aluno meu, esse do Asher, tá? Abraço, Asher. E as duas, eu só tenho 2 volumes, tá? Eu preciso comprar do volume da edição 3 em 1, né? Então tem o 1 e o 2, mas é One Piece, né? Uma paixãozinha que eu tenho aí.
Então vale muito a pena, é muito legal. Eu tenho aí, um dia eu completo a minha coleção, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo aí, mas faltou, tá? Outros livros para mostrar para vocês, senão ia ficar um vídeo muito mais extenso do que já tem sido. Mas se você gostou, comenta aí se você quer parte 2 para eu mostrar o restante dos livros. E é isso. Foi muito legal compartilhar um pouquinho aí da minha paixão pela leitura. E até mais. Comenta aí, curta, compartilha, deixa seu comentário. Coloque aí também nos comentários quais são os seus livros preferidos. E faz uma indicação para mim aí, que livro que eu tenho que comprar, beleza? Então, até a próxima, galera. Tchau!